Bem-vindo ao Livros com Bolo, eu sou a Ed Van Feel e hoje no Vivendo e Escrevendo nós temos babado fortíssimo. Nós vamos falar hoje sobre obras plagiadas e tem uma obra especialmente polêmica porque está bem no topo da onda e todo mundo está comentando dentro do meio de quadrinhos que uma série badalada, 1899, da Netflix, parece que foi plágio de uma quadrinista brasileira, a Mary Cagney. E ela tem alegado isso, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Antes eu quero falar um pouquinho sobre outros plágios que nós já tivemos, assim, digamos, mais recentes, tão recentes e tão polêmicos quanto, como por exemplo, esse daqui. Vê se você vê alguma similaridade. Um náufrago fica sozinho num barco tentando se defender de um jaguar. E esse daqui, um náufrago fica sozinho em um barco tentando se defender de um tigre de Bengala. E aí nós temos uma história, digamos, parecida. Pois é, a primeira que eu falei é de Max e os Felinos, um livro de Moacir Scler, grande escritor gaúcho, que eu tive o prazer de conhecer. Vou deixar até aqui na descrição o link de uma entrevista que eu tive o prazer de estar com ele quando a TV nos entrevistou. A segunda história, é do Ian Martel, um autor canadense, um escritor canadense, que fez um livro, ganhou vários prêmios, até que, de repente, o The Guardian, um jornal britânico, percebeu uma semelhança e disse que a obra de Martel era um plágio de uma outra obra de um escritor brasileiro que tinha lançado antes. Martel, inclusive, falou uma coisa super desagradável, falando que o que ele fez foi pegar uma boa ideia estragada por um mau escritor brasileiro. Assim, a pessoa rouba e tem a cara de pau de falar mal de quem ela roubou. É impressionante, né? Ang Lee acabou pegando a ideia e deu crédito, né? Porque acho que eu não sabia, e tentou ficar longe dessa polêmica, e fez As Aventuras de Pi, ou A Vida de Pi, que concorreu a 11 Oscars, onde teve 11 indicações para o Oscar na época. Ele preferiu ficar meio distante dessa polêmica toda, e no final o Martel acabou agradecendo, fez um prefácio agradecendo ao Moacir Scler e se arrependeu de ter dito, né, essa coisa altamente deselegante e desagradável. Aí você pergunta, mas o Moacir Scler não processou ele, não ganhou milhões lá com A Vida de Pi? Não. E ele explicou por que na época. Antes de eu explicar o que o Moacir falou na época, eu vou falar de outros plágios. A gente acabou de saber também que o homem que copiava foi copiado por um outro homem que copiava. Eu ganho 2 salários mínimos. Para comprar o meu binóculo, eu precisei economizar 1 ano. Tu é muito pobre, hein? Vou te dizer, cara. Olha só que interessante. Quem não sabe, O Homem que Copiava é um filme super legal do Jorge Furtado. Quem não viu pode ver, ele é divertidíssimo. Ele acabou de descobrir que existe uma versão indiana com idioma malaio desse filme dele. E é claro que ele é entremeado por aqueles números de dança que Bollywood adora. Eu também adoro, tá? Não tem nada contra, não. Acho mal barato. Porque eu acabo tendendo mais para o super drama e humor do cinema coreano, mas eu também tenho um caso de amor lá com o cinema indiano. Mas, enfim, foi um plágio descarado e o Jorge Furtado está levando no bom humor e está pirateando e distribuindo à vontade para todo mundo que queira ver o filme, porque ele falou que o filme é muito divertido. Ele fala que o cinema indiano teve várias negociações para compra do roteiro, mas nunca chegaram a um valor, porque ele falou que o valor deles era ridículo, absurdamente ridículo. E acabou que ele falou assim, bom, então eles resolveram do jeito deles, eles ficaram com o roteiro assim mesmo, fizeram o filme e tudo bem. Então, essa é mais até recente do que o caso da nossa amiga quadrinista aí, a Mary Cagney. A Mary Cagney, ela alegou recentemente no Twitter, numa postagem, né, altamente polêmica, que ela foi roubada, que a história dela, que era um quadrinho chamado Black Silence, e que ela conseguiu viabilizar pelo Catarse e lançou em 2016, foi plagiado pela Netflix e se transformou na série 1899. Ela mostra algumas imagens, na verdade, do quadrinho dela e
de frames, né, do filme. São muito parecidos. Inclusive, até o momento em que certas coisas acontecem são os mesmos momentos na trama da série. E algumas pessoas estão alegando de que não foi plágio, de que ela está viajando na batatinha, porque eles viram a série, leram o quadrinho e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que acontece é que, no caso, 1889 teria bebido da mesma fonte que muitas outras histórias acabam bebendo, que é pirâmides, mistério, viagem no tempo, viagem no espaço, suspense, assim, enfim. Eles pegaram alguns elementos, eles acreditam que esses elementos são comuns, que não sejam plágio. Digamos assim, é mais do que coincidência, tá me parecendo bem mais do que uma coincidência. Mas a gente não sabe, eu não vi o filme, né? Assim, eu não vi o filme e eu não li o quadrinho. Eu não sei se eu vou, porque não é o meu gênero, eu não sou muito sci-fi. E eu tô com muita coisa para ler e muita coisa para ver. Então, realmente, a série com certeza não vai dar para ver agora. Então, eu não sei, eu não posso te dizer o que eu acho. Agora, a questão é, o que ela pode fazer com isso? Ela tendo razão, o que ela poderia fazer? E o que acontece? Por que no Brasil, às vezes, a gente tem tanto medo de ser plagiado? E tem mesmo, né? Eu fui editora de quadrinho, editora de mangá, e havia um certo receio de muitos autores de serem plagiados, de serem roubados, e todos sendo assombrados pela história dos criadores do Super-Homem, que eu não sei se você sabe, eles venderam por meia pataca, o Super-Homem virou o que virou e eles nunca conseguiram ver a cor daquele dinheiro. E isso é uma coisa que assombra muita gente. Como autora, porque eu fui editora, mas eu também sou autora, então eu conseguia ver os dois lados. Eu sinto muito amor por minhas histórias. Então, claro que eu não gostaria de vê-las plagiadas ou sendo maltratadas ou virando outra coisa sem a minha permissão, né? Eu realmente entendo como os autores ficam chateados. A Mary falou que chorou muito, chorou muito, chorou muito e que agora está reunindo provas, está vendo o que ela pode fazer. E aí nós vamos para a parte mais braba. A primeira coisa que nós precisamos perguntar é como é que essa história chegou nesse pessoal da Netflix, como é que isso virou uma série. Segundo a Mary, ela foi convidada pela Embaixada Brasileira, que eu achei top, para participar da Feira de Gutenberg, que é uma grande feira literária, onde ela pôde apresentar não só a versão impressa do quadrinho que tinha sido viabilizada pelo Catarse, mas também a versão digitalizada traduzida. Então, o quadrinho dela foi muito exposto, ela fez partes de mesa, ou seja, ela fez palestra e tudo mais. Então, o quadrinho dela foi exposto, sim, a várias pessoas do meio de criação de conteúdo audiovisual. Isso aí, então, a gente já sabe que foi em 2017, aconteceu. Agora, o que ela pode fazer sobre isso, né? Aí eu vou contar o que o Moacir Scler chegou a comentar na época. Por que ele não entrou na justiça? Afinal, ele era um super autor, ele infelizmente fez a passagem em 2011, né? E ele não quis processar ninguém. Porque ele falou, para você processar alguém, você tem que processar as leis são diferentes em cada país. Então, ele não poderia processá-lo aqui, ele teria que processá-lo lá. Então, seria meio complicado, porque ele teria que demandar muito dinheiro para poder ficar fazendo isso. Ele não estava a fim de se desgastar, nem financeiramente, nem pessoalmente. Então, ele preferiu deixar para lá e seguiu com a vida dele. A mesma postura que o Neil Gaiman resolveu fazer quando as pessoas começaram a perceber uma certa semelhança entre o quadrinho que ele lançou, chamado Livros da Magia, e o filme, a série de filmes super famosa chamada Harry Potter. E ele mesmo admitiu, sim, tem muita semelhança, especialmente com o personagem principal e a questão de quadrinho e tudo mais. O personagem parece muito com o menino do Harry Potter, é um garoto de óculos, que tem uma coruja branca e tudo mais, mas ele falou assim, olha, para mim não tem problema, porque as obras são feitas para inspirar outras obras, então eu não vejo problema com isso. Aí você fala, mas Ed, só essa semelhança não foi plágio, foi tudo da cabeça da J.K. Rowling. Pois é, a própria J.K. Rowling admitiu que sim, foi baseado no Livros da Magia do Neil Gaiman. Tá? E ninguém processou ninguém, porque ambos entendem que existe essa autoalimentação, né,
da obra de arte. Todas as obras, elas acabam vindo de algum lugar. É claro que eu não sei o quanto isso é muito sutil, o quanto isso caracteriza plágio. Então você pega, por exemplo, você pega uma história que pega vários elementos, repete nessa história. O quanto você consideraria que é clichê, porque várias histórias já fizeram a mesma coisa, ou o quanto isso é plágio de uma determinada história. Então é tudo muito sutil, para mim é complicado, e eu acredito que um bom advogado saberá ver isso melhor. Eu não sei o quanto o Moacir Scler estava certo em deixar para lá, ou o quanto ele estava errado, não faço a menor ideia, porque tudo depende do momento em que você está. Se, por exemplo, ele estava no momento em que para ele não valia a pena o aborrecimento, assim como o Neil Gaiman estava no momento em que também para ele não valia a pena fazer aquilo. Então, vai depender muito de que momento a pessoa está e o quanto ela pode realmente fazer isso. Agora, muitos comentários no tweet da Mary Cagney diziam que não havia semelhança. Né? Então, alguém vai ter que ver o filme, ver a série e ler o quadrinho e bater para ver se realmente tem plágio ali, porque se tiver plágio, eu acho super válido ela realmente entrar na justiça, ela ver como é possível entrar na justiça, e se eu fosse ela, eu exigiria o meu nome nos créditos, porque eu acho que isso para o autor é até mais importante do que a parte financeira, gente, porque a gente que cria, a gente que é muito, tá ligado à nossa obra, então às vezes é muito triste, você perde a obra, seu nome se perde porque alguém foi lá e tomou a sua obra, plagiou a sua obra, a cópia acaba ficando mais famosa do que a original, né? E assim vai, tá? Então, me diz aí, o que você acha? Se você já viu essa série, você leu o quadrinho, eu vou deixar aqui o link da treta no Twitter e o link da onde você pode ver o trailer e conhecer melhor o quadrinho, se você quiser ler o quadrinho da Mary Cagney. E me diz aí, você acha que obra tem que ser para todos ou que os autores e criadores precisam ser mais protegidos? Porque às vezes eu acho que as nossas leis não nos protegem o bastante. E até onde eu soube, e aí fica uma dica para quem quer se proteger um pouco mais. Não adianta você registrar no Brasil, você não se protege de um roubo internacional. As leis de direito autoral no Brasil só protegem o Brasil. Então você não poderia ser roubado no Brasil. Mas se chega um gringo ou olhou na internet, achou interessante e transforma no filme, você fica a ver navios. Você teria que, para se proteger, registrar isso também nos Estados Unidos e em todos os outros países onde o seu livro poderia ser pirateado. Você teria que gastar tempo e dinheiro fazendo isso. E a grande maioria dos autores não tem nenhum dos dois. Então, é um problema meio complicado para a gente solucionar. Bom, é isso. Esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo de hoje, entre tretas e malandragens internacionais. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa confusão toda de plágio e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, porque quanto mais a gente crescer, mais vídeos eu vou trazer. Deixa seu comentário e deixa sua curtida. Apresenta para um amigo que de repente gosta do mesmo tema. Um super beijo e até a próxima.